puxar uma partida aqui e vamos começar com a história do marco temporal. Vocês devem ter ouvido falar do marco temporal, vocês devem ter visto aí que tem um monte de, entre aspas, de índio, né? Lá em Brasília, tacaram fogo na frente lá do palácio, mas antes de falar do que está acontecendo lá em Brasília e tal, eu queria... os índios barbudo? Vamos falar sobre esses caras aí, mas antes, queria dar uma introdução aí para quem não sabe o que é o tal do marco temporal. Eu fui pesquisar... Tem a ver com terra plana? Não. Eu fui pesquisar para trazer para vocês aqui, para explicar para vocês o que é esse tal desse marco temporal. Então, para entender isso daí, pessoal, primeiro a gente tem que entender o que diz a nossa Constituição a respeito de demarcação de terra. Tá? Então, lá na Constituição, né, brasileira, está escrito o seguinte: ó, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, tá? Proteger e fazer respeitar todos os seus bens. O texto, né, é do artigo 231 da nossa Constituição, né? E não determina nenhuma data. Então, lá na Constituição está dizendo que o índio tem direito às terras que eles ocupam e compete à União demarcar essas terras e fazer respeitar todos os seus bens. Beleza? Muito bem. Não existe data, tá? Só que aí, um conflito entre indígenas e agricultores lá em Roraima, tá? Em 2009, foi parar no STF. Foi lá parar no STF. Porque eles estavam brigando, né? Produtores lá e índios estavam brigando por terras. Tá? E aí a decisão foi lá para o STF. E lá no STF, né? Naquele caso, a tese era favorável aos povos originários. O precedente ficou aberto para a argumentação... Lá no STF, né? O STF decidiu, alegando que eles estavam já lá quando foi promulgada a Constituição em 5 de outubro de 88. Por isso, os índios tinham direito de permanecer naquela região. E os agricultores lá perderam a causa, ok? Então, qual foi o argumento do STF para entregar a terra aos índios? Ó, eles estavam lá já antes da Constituição, então eles têm todo o direito de permanecer nessa terra, ok? E decidiu assim, e os índios, foi demarcada lá a área famosa, inclusive, né, a área lá da indígena Raposa do Sol. Foi demarcado. Muito bem. Isso aí, pessoal, abriu um precedente. Por quê? Se naquele caso a tese era favorável aos povos originários, o precedente ficou aberto para argumentação em contrário. Ou seja, que indígenas não pudessem reivindicar como suas as terras que não estivessem ocupando em 1988 ou adiante. Né? Então abriu esse precedente. Esse é o marco temporal, né? Onde entra na justiça e lá eles dizem que, ó, se o STF decidiu que antes de 88 o índio tem direito, logo depois de 88 o índio não tem mais direito. Ok? Entenderam o BO? Né? Deu para entender o BO? Né? Então, esse foi o precedente aberto e isso passou a ser utilizado na justiça. Né? E começou a dar ganhos de causa, inclusive para as pessoas que estavam ali buscando na justiça a posse de determinadas terras. E alguns índios começaram a perder e também não foi demarcado mais terras, né?
por conta desse tal do marco temporal. Muito bem. Agora, né, estão entrando na justiça para derrubar isso daí, né? Para derrubar isso daí. Ou seja, para não determinar a data, mudar o negócio. Ou seja, qualquer período, a qualquer tempo, o índio, se ele falar que a determinada região é dele, então ele tem o direito de ficar naquela região e o governo, a União, tem que demarcar a terra, né? Muito bem. Vamos ver o que diz o presidente Bolsonaro sobre isso daí, depois a gente coloca a nossa opinião aí. O presidente Bolsonaro afirmou na quinta-feira que uma possível reinterpretação do marco temporal pelo STF poderia dobrar a quantidade de terras demarcadas para os índios. Olha a merda, galera. Dobrar a quantidade de terra demarcada para os índios. E causar... Que já não é pequena. Que já não é pequena. E causar sérios transtornos para o Brasil. A gente, aqui é palavras do presidente, tá, pessoal? A gente acredita e espera que o Supremo não reinterprete o marco. Porque se começar a termos problemas para produzir, vamos ter problemas na balança comercial e na inflação de alimentos. Que, sim, existe. Ninguém nega isso. Vai aumentar mais ainda. Pode ter algo pior que inflação. Pode ter desabastecimento, disse o presidente numa transmissão. Tá? Então, o presidente está dizendo, está informando, né, o BO que é você acabar com essa questão do marco temporal. Porque você vai abrir o precedente, né, para que índios comecem a reivindicar regiões que hoje são utilizadas para a produção de alimento. Tá? Hoje, áreas que hoje são usadas para plantação vai começar a ser reivindicada como terra indígena. E aí a União tem que ir lá e demarcar, né? O governo é obrigado pela Constituição, ele é obrigado a ir lá, demarcar aquela região e acabou. Quem está lá produzindo perde a terra, não vai produzir, não vai poder mais produzir nada. Entendeu? Não vai poder mais produzir nada. E aí, claro, consequência imediata, né? Desabastecimento, inflação, porque menos oferta vai subir o preço dos produtos, né? E por aí vai. Não, impossibilita a evolução do país, né, mano? Impossibilita a evolução do país, exatamente, Clique. Então, esse BO é um BO gravíssimo, pessoal. Gravíssimo que nós estamos passando nesse momento aí, porque a esquerda, né, está lá em Brasília, e aí eu quero passar aqui a palavra para os meus amigos para eles comentarem, porque os caras estão acampados lá, estão dizendo, a grande mídia está dizendo que é um monte de índio, né, meter o fogo na frente do Palácio do Planalto, né, todo mundo viu aí, os caras estão na baderna, estão fazendo pressão em cima do STF para que se derrube a questão do marco temporal, e aí o prejuízo será gigantesco. Comente aí, galera. Cara, eu tenho só isso que eu tenho a dizer. Os caras, eles precisam travar o Brasil de alguma forma. Sempre foi assim, né? A coisa sempre foi controlada, né, pelo pessoal de fora, de tal forma que o Brasil não possa tirar proveito daquilo que existe de bom dentro dele. Ou seja, o Brasil ele tem que ser controlado de alguma forma para que os recursos naturais do país possam ser usados por outros países que não têm os mesmos recursos. É sempre a mesma coisa, né? Então o que esse bando de canalha eles fazem? Eles sempre vão injetar dinheiro, né, para que os baderneiros e aqueles que estão dispostos a brigar, né, contra a evolução do país, né, de fato façam isso que nós estamos vendo. Gente, para que serve ONG no país, se não é para impor para os brasileiros controle externo? Né? Por que esses caras pagam? Por que existem as ONGs no Brasil? Por que eles recebem tanto dinheiro? Para promover, para travar o processo de avanço. O Brasil ele não pode chegar a ser uma potência, chegar a ser
né, algo grandioso perto de outros países. Não, o Brasil tem que ser uma colônia, né, para que os outros países possam tirar proveito dos recursos que eles não possuem. Ou seja, vamos meter a mão no Brasil e para isso nós vamos usar causas nobres, então nós vamos fazer bagunça, travestido de causas nobres, de causas, né, que vão contra o meio ambiente, que vão contra a liberdade, né, e aí implica, né, racismo, implica uma série de coisas, e as pessoas compram essas ideias e favorecem essas ações internacionais contra o próprio país sem perceber, né? Você pode ver quanto tempo a gente não viu coisas sobre índiozinhos, né? Enquanto o Snake estava falando, eu estava lembrando na escola, na época do Dia do Índio, como nós éramos, né, influenciados a fazer trabalhinhos do Dia do Índio, né? O homem mau brigava com os índios. Aí Sim, tem a musiquinha da Xuxa, sim. né? Tem até aquela musiquinha da Xuxa lá, índio é tudo bonzinho, índio só quer paz, índio fazer barulho. Lembra a música da Lembro, Xuxa? lembro, lembro. Então, eu Nossa, tocava na cara, não escola lembro a disso, musiquinha não, da velho. Xuxa É na uma época. chaga negra na história Então da assim, nossa vida. nós recebemos uma carga pesadíssima para ter um posicionamento favorável, né, Aos a índios, essas né? ONGs, aos índios, né, um posicionamento favorável a essas ONGs e aos índios, de forma que nós, brasileiros, né, ajudemos esses caras a combater o avanço do país. É impressionante, cara. Então isso é mais do mesmo, né? Agora estão fazendo baderna. Eu cheguei, eu tava me inteirando um pouco das coisas que eu fiquei desligadão aí, né? Eu cheguei a ver o vídeo dessa galera fazendo algazarra lá, botando fogo nas coisas, né? E você vê que é uma ação típica, né? É esse o processo, tá ligado? E, bom, eu não sei como é que vai ser o desenrolar disso, mas a ideia é essa, a mecânica é essa, o funcionamento é esse, né? O problema, o que sempre é foda, é o povo brasileiro colaborando com isso. Ai, tadinho do índiozinho, e compra aquela ideia, né? Do índio, mãe natureza, de que o índio não prejudica o meio ambiente, o homem malvadão tomou as terras dos índios para aplicar o capitalismo opressor. É aquela palhaçada toda, velho. É uma desgraça, velho. Desgraça. Sim. Agora a pergunta que não quer calar essa atacação de fogo que eles fizeram, isso aí se encaixa na definição de atos democráticos, de antidemocráticos ou não? Ou é democrático isso aí? Como é que é? Aí, boa pergunta, hein? Gente, gente, assim, como é que funciona isso? Né? É claro que eles não serão acusados de nada. Uma pergunta São amigos do rei, entendeu? Eles são amigos do rei, né? É o tipo de pergunta que se responde de maneira isso é considerado ato antidemocrático? Não, claro que não. Eles podem. É simples Nem assim, diria amigo é do simples rei, eu assim, diria entendeu? são os companheiros de viagem, né, dos revolucionários. É simples assim. É considerado ato democrático? Não. Entendeu? E como é que você faz? E como é que trava um processo desse? Gente, não trava com hashtag. Isso, gente, os nossos inimigos, eles entendem a única língua que eles entendem é a força. Então, assim, tipo, você vê às vezes, né, o pessoal no Twitter, mas olha, então quer dizer que isso é democrático? Para os caras vai ser democrático. Então por que o processo das pessoas não são? Porque eles são os nossos inimigos. Mas isso não tá na lei. Foda-se. Tudo que favorece a revolução. Não é democrático. É o seguinte, igual eu falei, só pensa em duas linhas. É igual o brasileiro, né? Ou é a favor ou é contra. Só que eles é a favor da revolução ou é contra a revolução? Se é a favor da revolução, pode tudo. Mas não tá na lei. Foda-se. Então, assim, a cabeça dos caras é igual um transistor, né? É 0 e 1. Então, o 0 é contra a revolução. 1 é a favor da revolução. Exatamente. Então, cara, esperar, não, mas o Supremo vai ter que fazer com esse pessoal a mesma coisa que está fazendo com, entre aspas, né, algumas pessoas da direita aí, direita entre aspas, né, tem que fazer a mesma coisa, tem que prender. Não vai, meu amigo, não adianta você chorar no Twitter. Eles não vão fazer. Eles não vão fazer nada. Entendeu? Não adianta você esperar isso, de que vai chegar lá, né, de que nós vamos ter uma investigação contra aquelas pessoas e ver se são índios mesmo, e vamos ver quem infringiu a lei ali, pegará a cadeia. Vai nada, cara. Vai nada, vão ficar de boa, não vai acontecer porra nenhuma, entendeu? Não vai, não tem essa, tá ligado? É aquilo ali e acabou. É foda.
esse tipo de registro, né? É justamente para isso, é para você fazer um registro para que não se perca isso no decorrer da história, mas assim, você cobrar esse tipo de cobrar, o STF saiu da Constituição, não sei o que, isso é absurdo, isso aí é como o Fábio, né, que o Luiz já falaram, isso aí é a metodologia, isso aí não é um acidente. Não, esses erros, essas leis que eles acabam atravessando, né, serve é aquele esquema que a gente vem conversando aqui. A gente tem tentado, falo no meu canal, a gente tem conversado aqui de uma maneira aberta, que é o seguinte: o que o Bolsonaro está fazendo é tentar mostrar para as pessoas, o maior número de pessoas, né, que for possível, a verdade dos caras. Que eles não jogam dentro da lei, que eles são trapaceiros, eles vão favorecer tudo aquilo que é errado, etc, etc. Então isso aí serve para quê? Serve para, caso aconteça e quando chegar ao ponto da força ser usada contra esse tipo de ação, você ter, tá vendo aqui, ó, a gente tentou tudo, entendeu? Mas os caras não ajudam, os caras são desonestos. Eles agem fora da lei. Então é por isso que certas atitudes estão sendo tomadas. Até para você ter arcabouço, né, internacionalmente. Exato, a esquerda vai querer bater panela lá fora. Exato, claro, vai ter todo um show. Os caras querem controlar o país, querem roubar os recursos, então vai ter todo um showzinho por fora também, né? Então isso vai servir exatamente para isso. Mas vamos dizer assim, uma certa resolução do problema não virá através do uso correto da lei, pelas instituições, não. Entendeu? Uma certa resolução do problema terá que vir com o uso da força. Não adianta, gente. Não adianta. Mas pode, não pode? Então, tem muita coisa que ainda vai acontecer no Brasil, né? Dia 7 tá aí, então tem água ainda que vai passar por debaixo da ponte. Mas, cara, a história sempre mostrou que quando esse tipo de gente, eles conseguem pegar o osso, né, mano, não larga o osso. Já tentou tomar osso de cachorro? Você não consegue toma. tomar osso de cachorro? Não Você não toma. Detalhe. Se você não detalhe também se você não usar métodos ortodoxos, vamos dizer assim, você não toma o osso do cachorro. É verdade. Tá ligado? E outra coisa, né? Você vê aí também lá, dentro da América Latina, você. Não falo nem Venezuela. Venezuela é muito fácil falar, mas Cuba. Cuba tem um processo revolucionário de comunismo que dura desde 59. E, velho, tem força que tira os caras de lá, parece. Pois é. É verdade. E bem. E lá realmente, aqui no Brasil, gente, no Brasil, por mais que a situação seja complicada, o povo brasileiro ainda tem uma certa condição de luta, entendeu? Ainda tem uma certa condição de luta, diferente do povo de Cuba, entendeu? Então, o povo ainda consegue reagir no Brasil, ainda, né? Ainda dá para reagir, porque Cuba não tem como, o povo lá vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Sei lá, tudo desnutrido, vai. Tentaram fazer alguma coisa lá. Vai cuspir nos caras. Não tem o que fazer, cara. O Brasil ainda tem meios ainda de fazer alguma coisa. Agora, é complicado, cara. Então, esses caras, quando pegam o osso, meu camarada, e eles precisam, quando eles pegam o osso, eles precisam urgentemente criar uma estrutura de força para proteger, né, eles e o osso deles. Né? E quando eles conseguem isso, acabou, cara. O regime não cai mais. Vídeo exemplo que o Pedro deu, que é Cuba, né? Outros exemplos que nós tivemos no passado aí e tal. Venezuela também. Né? Quando os caras conseguem pegar o osso e criar a estrutura necessária de força, né, para proteger o que eles conseguiram, meu amigo, aí já era, entendeu? Aí já era. E tem também, que é extremamente ridículo lá em Brasília, né? Os índios fake, né, mano? Mano, os índios barbudo, né? Precisa, né? Mano Precisa. do céu. E tá lá, cara. A tal da grande mídia, né? Essas bostas aí de grandes portais e também as televisões brasileiras ficam ali falando que tá cheio de índio, tribos. Pô, meu, se tiver meia dúzia de índio verdadeiro naquele lugar lá, é muito, galera. É muito, cara. Saca? Não tem nada de índio. Você olha
pros caras que estão lá, não tem nada de índio, cara. Nada. Nada. É ridículo, cara, ridículo. Aqueles caras que quase colocaram fogo lá no Palácio do Planalto, né? Você olha a filmagem, cara. Mano, não tem nenhum índio ali, cara. É tudo vagabundo esquerdista, né? Galera que é paga, que a gente sabe que é paga. Vai lá, a troco de 30 conto, pãozinho com mortadela. Ou um baseadinho. Um baseadinho. Né? É comprado. Os caras são comprados, eles pegam, enche o ônibus. Pega gente que tá morando na rua. Eles fazem isso, galera. Os caras pegam gente que está morando na rua, né? Chega pro cara, ó, te dou 30 conto aí, você pega o ônibus aqui, vai protestar, põe o bonezinho vermelho e vai ficar gritando Bolsonaro genocida lá em Brasília e depois a gente traz de volta. Os caras vão, mano. O cara tá ali na rua sem fazer porra nenhuma. Ele vou. Entendeu? Ganha um 30 conto, ganha um pãozinho com mortadela. O cara vai. Entendeu? Os caras fazem isso, galera. Os caras fazem isso. Né? Fazem mesmo. Então é ridículo, nojento, cara. Nojento. E eu fico, e assim, eu sei, vocês já acabaram de comentar, né? O STF não faz, ninguém vai fazer nada. Cara, mas eu sei, não vai fazer nada, mas se fosse a direita que estivesse fazendo alguma coisa do tipo, mano, vai eu, o Clique, o Grampar, o Freeze e o Luziqueno meter fogo no pneu na frente do STF pra ver o que acontece com nós. Não precisa disso, tem a sarinha escavadeira lá, né? Cava-falta. Mano, Sarinha cava-falta lá. Cara. A gracinha que ela fez, umas tochas dando uma de Ku Klux Klan, sei lá. Já tomou cadeia, Deu merda. É cadeia na hora, galera. Cadeia na hora. Atos antidemocráticos. Atos antidemocráticos, né? O mais engraçado, presta atenção, presta atenção nisso. Está na Constituição brasileira. Tá? Não existe crime sem prévia cominação legal. Ou seja, se não estiver descrito na lei, não é crime, não pode ser considerado crime. Em nenhum lugar na Constituição brasileira, nenhum lugar existe a previsão do crime do ato antidemocrático. Nenhum lugar. Exatamente. Cara, é ridículo o que está acontecendo com o nosso país e o que o STF está fazendo é absurdo, né? Absurdo. Mas isso não é nem a pauta agora, né? Não é nem a pauta agora. O que tem que ficar registrado é o seguinte, galera. Não tem movimento de índio de fato, tá? O presidente Bolsonaro se encontrou várias vezes, né? Já se encontrou várias vezes com vários índios, com várias tribos. Inclusive o presidente Bolsonaro foi lá na Amazônia, foi lá visitar as tribos, foi no meio da mata lá, da floresta amazônica, conversar com os índios, né? Entender o que eles precisam, o que eles querem, conversou com eles. E não é porcaria nenhuma de marco e etc. que os índios querem. É outra coisa que os índios querem. Né? E a gente já até falou isso aqui algumas vezes, mas é bom repetir. Né? É um crime, é nojento, é imundo você manter, né, no país índios que querem, né, entrar para a civilização, você manter esses caras, essas pessoas, né, no meio da mata, pelados, sem como direito a nada. Uma atração turística, né? Exatamente. Manter essa gente lá no meio do mato, caçando macaco, caçando cobra, comendo cobra, capivara, comendo o que vê na frente, no meio do mato lá.
É um crime isso, galera. Não é isso que o índio quer. O índio não quer ficar lá no meio do mato, comendo bicho, entendeu? Caçando. O índio não quer isso. Claro que ele tem que preservar a sua cultura, a sua língua. Isso é outra coisa. Mas ele pode muito bem preservar a sua língua, a sua cultura, os seus costumes e viver na nossa sociedade. Entendeu? Viver, ter uma roupa para vestir, ter uma blusa para colocar quando faz frio, né? Poder comer bem, ter o seu aparelho, celular, seu telefone para se comunicar. Poder Por que trabalhar, não? né? Porque Por que até não? poder trabalhar, né? Porque você tem lá o estatuto, tem a FUNAI que fala que os cara é silvícola, não pode trabalhar. E aí o que acontece? Os índios também quer, entendeu? Quer ter uma condição de vida digna. E o que eles fazem? Vão tudo trabalhar nas Guianas. Exatamente, exatamente. Então, galera, assim, nós temos ainda no nosso país, por incrível que pareça, ainda existe tribo lá no meio no final da divisa da Amazônia com Colômbia. Ainda tem lá tribo que nunca teve contato com a sociedade, né? Digamos, com o homem branco. Totalmente selvagem. Eu lembro de uma reportagem, um cara lá que tava com... Eles estavam filmando assim com um helicóptero e os índios tacaram uma lança no helicóptero. Sim, tacaram uma lança no helicóptero. Tem esse vídeo no YouTube, Então existe. Então assim, essa tribo que tá lá no meio do nada, não tem como você chegar lá. Não, deixa os caras lá. Deixa os caras lá. É incomunicável. Os caras estão num lugar que, mano, pra você chegar neles, não tem como você chegar por terra. Você só consegue sobrevoar. E não tem como o helicóptero descer também, porque é floresta fechada. Saca? Então, os caras estão lá. Beleza, larga lá. Agora, esses índios que já estão lá em Brasília, não é índio que tá lá em Brasília. Se o cara tá lá em Brasília, mano, esse cara não quer viver no meio do mato comendo bicho. Beleza? Esse cara não quer viver no meio do mato comendo bicho. Até porque sem acesso a nada. Precisa evoluir, cara. O ser humano precisa Claro. evoluir, gente. Claro. Os índios que vê as pessoas, no caso, mais evoluídas, né? O pessoal tendo condições melhor de vida, de comida, de proteção contra condições climáticas mesmo, tipo calor, frio e tal. É claro que ele quer viver melhor. É claro que ele quiser, faz parte da evolução. Mas aí tem aquele lance que esse riquinho de apartamento que acha, né? Que é lindo, maravilhoso. O indinho fica lá no meio do mato em época de frio. Exatamente. Né? Acho que tá tudo bem. Não, mas é que eles gostam disso. Ele quer viver, cara. Ele quer viver melhor. Isso faz parte de uma chamada evolução, caralho. Né? Mas é fácil você achar que é lindo e maravilhoso o índio se fudendo lá no meio do mato, enquanto o playboyzinho de apartamento tá lá, né? Com a sua Netflix, com a barriguinha cheia, com seu cobertorzinho. Tomando sua sopinha quentinha, né? Sopinha quentinha, com seu ar-condicionadozinho. Né? Cara, se é tão bom assim pra ele, faz o seguinte. Função, né? A função que eles conseguem, a função da propaganda, né? Conseguem colocar na cabeça das pessoas que o índio, ele tá no mato lá se fudendo, mas é porque ele quer, porque ele de verdade ama a natureza. Entendeu? Nós não temos o direito de tirar o índiozinho do meio do mato. Sabe o que você me lembrou, Fábio? É o seguinte, então se o garotinho lá de apartamento acha que é legal pro índio ficar lá no meio do mato, né, comendo, igual falou, caçando bicho doido aí, capivara, fugindo de onça, se é tão divertido assim, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar que esses molequinhos de prédio, vamos supor que ele é descendente de italiano, né? Então vamos botar esse moleque pra viver igual como era a vida na Roma Antiga, né? Não é? Mesma coisa. Sim. Então ele não vai ter mais luz elétrica, no máximo que ele vai ter lá, construir um aqueduto, né? Fazer para o banheiro, usar aquele banheiro que era totalmente... tinha até os banheiros comunitários na época, né? Então, fala pra ele viver assim como era na Roma, se ele é descendente de italiano. Se é descendente de alemão, faz ele viver naquela civilização germânica lá, que as casas eram feitas com barro, bosta de cavalo, com palha, né?
tinha grama no telhado, né? Cara, Maluco da época dos foda, vikings cara. lá, então faz isso, vive desse jeito, né? Você acha bonitinho o índio viver, pô, todo passando mó perrengue no meio do mato, onde a modernidade pode oferecer pra eles um conforto, né? E eles almejam também. Exatamente. Se eles não quisessem, por que tem índio indo trabalhar na Guiana Francesa? Aí acaba ganhando em euro, consegue até um visto pra Europa e aí manda os filhos pra estudar. Lá. Cara, Aí você fala, realmente, né? Se o índio faz isso é porque ele quer continuar vivendo no matinho dele? O cacete que não. complicado. Né? Pô, Vamos lá. O cara quer evoluir também. A Cacá Francisquina fez um superchat pra gente. Muito obrigado, Cacá. Ela diz aqui: me acharam num balaio. Quero minha parte de terra também. Puta merda. Pois é, né? Cara, imagina se essa bosta desse STF decidir. O que não tá difícil, tá, galera? Decidir aí que não tem marco temporal. A qualquer momento. Cara, mano, isso abre um precedente. Mano, ridículo. Você junta um grupo de pessoas, você pega lá esse lixo desse sem terra. Esse grupo, você junta lá o grupo. Você junta um grupo lá de sem terra, você vai lá no meio do Mato Grosso, no meio de uma fazenda lá, produtora de trigo ou de soja, sei lá, ou de milho. Os caras vão lá, os caras monta lá umas tendas lá e fala: pronto, agora nós somos índio e nós somos índio, estamos aqui e exigimos a demarcação da nossa terra. Não, mas exatamente isso vai acontecer. Cara, mas isso exatamente vai acontecer. Acabou. Fazendeiro, pau no cu dele. Pro fazendeiro. Vai brotar do nada pessoas reivindicando coisas. Tá ligado? Pra poder cumprir o plano, entendeu? Isso é fato. Só que ninguém fala de uma outra coisa que tá tramitando, né? Que é aquele negócio que eles querem passar, né? Deixar a chinesada comprar terra no Brasil. Tem essa também. Aí se a fazenda for comprada pelo governo chinês, não vai ter um índio lá, né? Você já acabou de me fazer lembrar do Dória assinando um decreto lá em São Paulo que autoriza as escolas a iniciarem o ensino do mandarim. Sim, isso daí, eu vi alguma coisa. Essa merda também. Galera, merda nesse país é o que mais tem, cara. É incrível, incrível. É um mandarim e a temperatura correta pra fritar o pastel de flango. O Marcelo Castellani também fez o superchat aqui. Muito obrigado, Marcelo. Ele diz aqui: Índios Live Matter. Alguma semelhança? Amo vocês. Vidas de índio que importa, né? E o fazendeiro que gastou, né, uma grana violenta pra fazer uma plantação, né? A maioria dos casos, o cara vai e faz um empréstimo no banco para comprar a matéria-prima. O cara vai lá e empresta lá 100, 200 mil reais para comprar a matéria-prima para fazer a plantação, para alugar maquinário depois, etc, para fazer a plantação, para pagar o empréstimo quando faz a venda da colheita e tirar o seu lucro. Aí vai o filho da puta lá, né, se instala no meio da plantação do cara e fala: isso aqui é meu. Bota fogo nas plantas ainda, né? Bota fogo ali. Isso aqui é meu. Pra plantar. Isso aqui é meu. Agora é meu e acabou. Foda-se. E aí o governo é obrigado a ir lá e demarcar a terra pros vagabundos. E o fazendeiro que se foda. Que arque com a dívida, né? Que venda tudo que ele tenha pra pagar a dívida dele com o banco. Cara, isso é, mano. E detalhe, nojento, e os índios que vai é uns índios barbudos, né? Uns índios tudo tem cara de tudo, menos de índio. O bicho tem cara até de beduíno do Saara, mas não tem cara de índio. Índio nada. O cara chega de HB20 pra reivindicar a terra. Dá bom reivindicar a terra. Isso. É bizarro, velho, é bizarro. De Hilux. Cara, na verdade, a ideia é o seguinte, a ideia da China é fazer o quê? É expandir o mesmo tipo de trabalho escravo que ela implementou na China, ela quer expandir para o mundo.
Entendeu? Ou seja, então aqui o direito do brasileiro vai ser trabalhar de maneira escrava para a China, exatamente como os próprios chineses trabalham para quem manda lá. Entendeu? Acho que é mais sinistro que isso, Fábio. Não, Vou te sim, dizer, é pelo menos isso aí eu mais pesquisei. sinistro ainda. Existe um discurso interno, tá? Do Partido Comunista. Cara, quando a gente fala que o chinês, a China comunista no século XXI, ela é igual à Alemanha nazista do século XX, é porque a gente não está exagerando. Eles têm um conceito, inclusive um conceito extremamente com base racial no chinês lá, né, na etnia Han, né? Chinês da etnia Han. É o seguinte, qualquer outra espécie humana lá para eles tá abaixo. E onde eles querem controlar, eles eliminam as outras etnias. Vê o caso dos Uigur na China. Eles fazem um extermínio sistemático. Campo de concentração com tudo mais. Aí você vê, eles criaram essa porra dessa peste chinesa pra ferrar com o Ocidente, né? Ainda mais de essas vacinas. Exato. E aí você tem, eles querem tomar as terras no Brasil, eles querem tomar as terras nos Estados Unidos. Só que é o seguinte, eles querem substituir a população nativa por eles. Você acha o quê? Eles vão enfiar brasileiro, vão enfiar americano, vão enfiar boliviano, vão enfiar tudo em campo de concentração. Qualquer lugar onde eles interessam dominar, eles vão eliminar a população original. Seja índio, seja brasileiro, seja descendente de italiano, de alemão, que seja. Você é brasileiro, meu filho, você tá com um alvo nas costas pro governo chinês. Exatamente. E expandiu o processo da China. Né? E o que acontece? Muitas dessas pessoas, que nem eu falo, muitas dessas pessoas que estão trabalhando de maneira favorável, né, ao governo chinês, é aquela velha história, os caras estão garantindo um meio de, ao invés de virar caça, eles querem virar apenas bichinho de estimação dos caras, entendeu? Então muitas pessoas estão... Muitas pessoas além... Oi? Só que tem um problema, né, Fábio? Bichinho de estimação, às vezes, se sujar fora do tapete, se algum dia fizer cocô fora do tapete, é posto pra fora de casa, né? Então, exatamente. Então, cara, é engraçado, é sempre a mesma coisa, cara. Sabe, parece aquelas coisas que a gente sempre vê em filme, né? O cara que se torna um servidor, um fiel escravo de um cara do mal, e o cara do mal acaba matando ele. O cara do mal acaba matando ele porque daí ele não serve mais. Essas pessoas não pensam nisso, entendeu? Mas vão colaborar, né, por interesses, por medo e tal, mas querem, né, fazer parte do esquemão para garantir o dele. Rapaz, eu ia além, viu? E assim, não vai ser nem a chinesada que vai matar os caras. A chinesada vai entregar eles à mercê das pessoas, né, que eram lesadas por eles. Aí pode ser N coisas, né? Mas assim, porque é o seguinte, que uma hora é o seguinte, a casa cai, as coisas que estão escondidas, elas vêm à luz. Tem algum palhaço aí que quis colaborar com a China para ganhar dinheiro? Velho, esses caras vão ser postos tudo pendurado, igual fizeram com os nazistas em Nuremberg. Não, provável. Pode ser. Assim, cara, as variáveis da situação, elas podem ser, assim, é difícil identificar, porque as coisas podem mudar muito de uma hora para outra, pode acontecer várias coisas. É difícil, mas o resumo da ópera, tá? A gente tá fazendo a leitura aí com base como se fosse um retrato do momento, né? Sim, sim. Você bateu uma foto do agora. Agora tá desse jeito. Amanhã pode estar completamente diferente. Diferente. Mas o resumo da ópera é o seguinte, cara. O resumo da ópera é assim. Os caras, eles querem meter a mão nos recursos naturais do Brasil, querem transformar o Brasil apenas numa fazenda de produção, né, com base em mão de obra escrava, né, para que eles possam, né, usufruir dos recursos do Brasil que eles não possuem em outros países. E vão usar a força para isso. Né, isso é fato. Vão usar a força para isso. Então, pelo menos, esse é o resumo do momento de toda essa história e tudo isso que nós estamos vendo acontecendo. Então, não é por briga de indinho, né? Não tem nada a ver com indinho. Índios são apenas uma peça no jogo para poder convencer a população brasileira de que o Bolsonaro está errado e está judiando dos índios. Que ele é um genocida filho da puta e eles precisam fazer alguma coisa contra ele. Então, eles estão fazendo alguma coisa a partir do momento que o negócio passar, que se for dos índios, vão entregar tudo para a China mesmo e pau no cu dos brasileiros. Né? É mais ou menos esse o resumo do BO.